Bom dia, Grupo Refúgio, louvado seja o nome do Senhor, mais essa manhã que se inicia, onde o Senhor derramou da sua misericórdia, do seu amor, que dura para sempre, sobre a minha vida e sobre a sua vida que está me ouvindo nesse momento. Então, vamos engrandecer o nome do Senhor através da sua palavra. Te convido a abrir hoje no livro de Zacarias, no capítulo 13, vamos ler do versículo 8 e versículo 9. Que diz assim: dos moradores de Israel, 2/3 morrerão, só 1/3 sobrará com vida, e estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente possa entender a palavra que o Senhor nos traz no dia de hoje, nós podemos usar de um exemplo nas nossas vidas, assim, do dia a dia. Já lhe ocorreu de comprar um anel que você achou bonito, que você se sentiu atraído por aquele anel, só que foi passando o tempo, você usando o anel, ele começou a ficar esverdeado, a criar aquela crosta esverdeada no seu dedo, e aí você pensou: nossa, é tão bonito, mas não é de qualidade, é de uma qualidade ruim, ou muitas das vezes pode ser uma falsificação, porque não é ouro puro, porque se ele fosse puro, ele teria uma durabilidade, né, como diz aqui, seria puro como a prata e refinado como se refina o ouro, só que muito provavelmente, esse anel que esverdeou no seu dedo, ele era de um metal simples, e como ele não foi polido, como ele não foi purificado o suficiente, ele acabou esverdeando e deixando uma aparência feia. E o que acontece? Esse anel ele poderia ter sido bem mais bonito, só que a pessoa que fabricou, que moldou o anel, ela não gastou o tempo nem energia suficiente para purificar o anel. Só que como nós podemos usar isso para o nosso dia a dia? O Senhor a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele quer que nós sejamos puros em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida. Ele não busca, assim como nós buscamos quando nós vemos o anel, apenas uma boa aparência. Nossa, que anel bonito, nossa, como essa pessoa se produz, se ajeita, mas ela não é pura. Porque para o Senhor de nada adianta. Você pode ter a aparência assim mais deslumbrante, se você não for modesta nas suas intenções, modesto nos seus pensamentos, se você não for purificado moralmente, fisicamente, guardando o seu corpo como templo do Espírito Santo, se você não for santificado e purificado nas suas palavras, onde você ofende, fala palavras torpes, fala palavras que não agradam ao coração de Jesus, onde você está impura nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas intenções, na maneira como você lida nos seus relacionamentos, com seus amigos, com a sua família, na maneira como você se porta diante da presença do Senhor. Então o Senhor, Ele quer que nós venhamos a ser puros, fisicamente, moralmente, espiritualmente e sexualmente. Ele não quer, como no anel, apenas que nós venhamos a ter uma boa aparência. Só que aí, você, como pecador, assim como eu, pensa e chega à conclusão: mas eu não sou puro. Eu tenho o pecado que me alastra assim e me cerca diariamente, e diariamente eu tenho a ciência de que eu peco. Mesmo que eu me coloque ali na presença do Senhor, peça desculpa, faça a redimissão dos meus pecados, mas eu continuo não sendo puro. E aí, qual que é a solução? O que nós podemos fazer diante disso? O Senhor tem a solução, Ele é a solução, porque é através do seu Filho, Jesus, aquele com quem nos guarda, nos ama e nos salvou do pecado. Ele derramou o seu sangue e através do seu sangue nós somos purificados de todo o pecado. E, detalhe, Ele dá o seu Espírito Santo na palavra, que continuamente vai fazendo essa purificação.
renovando o nosso coração, a nossa mente. E nós sabemos que esse processo nem sempre é agradável para nós, seres humanos, porque para que nós venhamos a agradar a Deus, nós precisamos nos purificar, nós precisamos buscar a santificação dia após dia. Só que para buscarmos a santificação dia após dia, nós precisamos fazer renúncias, nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos matar as nossas vontades materiais, matar as nossas vontades que nos levam ao pecado, e nós nos prostramos e dedicamos a nossa vida totalmente a Deus. Só que, como diz aqui, não apenas o Senhor tem a solução através de Jesus, que morreu na cruz por nós para nos purificar e nos tirar do lamaçal do pecado, mas o Senhor sabe que o pecado continua existindo e ele continua fazendo com que a gente caia em tentação, com que a gente se afaste do Senhor, com que a gente venha a se sujar novamente na sujeira do pecado. Só que nós temos o bom Espírito Santo que cuida de nós, que guia os nossos passos, e nós temos a Ele diariamente para continuar nos mostrando o caminho certo, continuar nos direcionando para onde nós precisamos ir, e nos ajuda nessa caminhada que não é fácil. O Senhor sabe que não é fácil, mas nos ajuda diariamente nessa busca pela santificação, porque uma vez que nós servimos a Cristo e queremos ser parecidos com Ele, queremos agradar a beleza, a majestade, a santidade de Cristo, nós precisamos ser santos. Não tem como nós queremos seguir a Cristo e não querer mudar em nada na nossa vida. A nossa vida precisa diariamente ser uma renúncia e uma purificação para estar diante da presença de Deus. Pois dignos, assim como diz aqui na palavra, puro, nós não somos mesmo, mas através do Senhor, Ele diz: eu os purificarei como se purifica a prata e os refinarei como se refina o ouro. E aí o que Ele diz? Vocês são o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. O Senhor reconhece que aquele a quem Ele purifica, a quem Ele refina, transforma e muda completamente quem você é, de fato, esse é o povo dele. Então, se você ama Jesus, você já conheceu a majestade e a grandeza que o Senhor é, e você tem o privilégio e o presente de ter Jesus no seu coração, na sua vida, e você quer seguir a Ele da maneira correta, não dentro de uma religiosidade, nem apenas para seguir um script, mas sim porque você quer ter a sua vida transformada, onde você quer ser um ser humano purificado para a honra e glória do Senhor. Você precisa se colocar na presença dEle, pedir pela purificação, pedir pela santificação, para que o Senhor te ajude e te guie nos seus passos, e para que Ele vá guiando os seus passos, te livrando de toda a tentação do pecado e de tudo aquilo que possa o afastar dele. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra venha como uma semente em terra fértil e que você possa refletir sobre essa palavra em nome de Jesus. Desejo uma excelente quinta-feira e restante de semana para você que está me ouvindo. Amém. Que a presença do Senhor te acompanhe.